De volta com o nosso Balanço Geral ao vivo aqui na sua TV Equinócio, agora 1h19. Como nós prometemos no bloco anterior, já está conosco o governador do estado, Clécio Luiz Vieira, para o nosso bate-papo. Governador, seja bem-vindo. Muito obrigado, estava com saudade já, viu? Faz tempo que não vem aqui no nosso estúdio. Mas vamos vir mais vezes agora, se Deus quiser. Por favor, nos prestigie com a sua presença. Muito obrigado, uma honra estar aqui. Governador, 100 dias, foi rápido 100 demais. dias, passou voando, tem muita coisa boa, Luiz, mas claro, eu quero até iniciar aqui, claro, agradecendo a Deus e também dizendo que, olha, 100 dias tem muito trabalho, muita coisa para falar, muita coisa que foi feita, muita coisa que começou a ser encaminhada, mas obviamente que tem muito mais por fazer, né? Eu tenho plena consciência, qualquer área, até a área que eu mais me dediquei, que foi a saúde, eu sei que ainda está longe, mas muito longe daquilo que nós queremos, do que eu quero como governador, do que os nossos gestores querem e principalmente do que a população quer e precisa como atenção à saúde. Então estamos distantes, mas nós estamos a cada dia tendo vitórias e tendo avanços em todas as áreas, muito especialmente nessa área que eu me dediquei pessoalmente, que foi a área da saúde, né? Então falta muito, mas em 100 dias tem balanço positivo em várias áreas. Viu? Bom, sobre a saúde, já que o governador entrou nesse tema, foi a sua principal promessa de campanha. Isso. No dia 1º, o senhor tomou posse durante a noite, madrugada, foi a Brasília prestigiar a posse do presidente. Já no dia 2, montou um gabinete no hospital de emergência. Isso. Em poucos dias nós já vimos a diferença na fachada, esvaziou um bocado do que precisava. É correto dizer que a saúde estava... Não vou nem dizer na UTI, já estava a caminho do necrotério, porque uma coisa era a campanha, outra coisa é de fato ver a situação, né? Sim, todo mundo sabe. Isso aí é uma coisa que ninguém podia esconder ou contestar, né? A nossa saúde não estava bem e nós, durante toda a campanha, tanto eu quanto meu vice-governador Telinho, sempre falamos, nós assumiríamos a bandeira de tornar a saúde nossa prioridade imediata, né? Nós falamos, imediata, absoluta, ou seja, acima de todas. E inegociável, e assim tem feito. E nós estamos tendo mudanças, como eu disse, está longe ainda do que nós queremos, do que o povo merece. Mas posso fazer aqui um balanço rapidinho? Por favor. HE, que era o nosso principal problema. Hoje, Luiz, está com 85% do HE reformado. Claro que é uma reforma muito difícil, que é um prédio muito antigo, muito remendo, muito puxadinho. Nós estamos trabalhando com os pacientes lá dentro. Imagina uma reforma na nossa casa. Com a gente dentro é terrível, causa muito transtorno. Imagina com pacientes que estão ali recebendo medicamentos, estão com dor, em sofrimento, uma série de coisas, né? Então é muito ruim para quem trabalha e principalmente para quem está sendo atendido. Mas, olha, já são 14 enfermarias entregues, uma UTI com 10 leitos de UTI, com um leito de isolamento, com todos os equipamentos. Nós não abrimos ainda a recepção. Por que nós não abrimos? Porque o dia que eu abrir a recepção sem terminar 100% HE, vão dizer, só é a fachada. Maquiagem. Então nós estamos aprontando o restante para poder, a última que nós vamos entregar vai ser a recepção. Então, podemos dizer que a recepção é o menos importante? Não, porque quem chega com dor, quem chega acidentado, com problema de saúde, aquela recepção ali, do jeito que estava, ela já causa um impacto muito ruim, muito negativo. E a recepção do jeito que nós preparamos, ela já é o primeiro passo para a pessoa se sentir bem, se sentir acolhida, dizer, poxa, aqui vão me atender, aqui eu vou me curar, aqui eu vou ser atendido na urgência, aqui tem o que eu preciso. Então é muito importante. Mas claro, ela não pode destoar, não pode ter uma recepção bonita e ter uma enfermaria que não preste, não ter um leito adequado, não ter os equipamentos funcionando. É essa equação que a gente está fazendo. Então, 85% do HE já bem avançado. Em paralelo, nós estamos a todo vapor em Santana para entregar no final de maio, se Deus quiser, as obras de Santana, no máximo, minha meta final. Nós temos que entregar o Hospital de Santana equipado e funcionando, tirar aquela tenda até o final desse semestre. Em paralelo ainda, nós retomamos as obras do HCA, que é o Hospital da Criança e Adolescente. Entregamos já 8 UTIs lá, equipamentos, e vamos entregar agora, até o final do mês, mais 94 leitos para as crianças lá. E até o final do ano a gente entrega os 3 blocos e mais o PAI completamente reformado, com equipamentos, com tudo. Temos uma obra em Oiapoque, são 27 leitos de UTI.
10 adulto masculino, 10 feminino, 10 pediátricos, e 7 pediátricos, perdão. Vamos entregar ao Hospital de Porto Grande, está pronta a primeira etapa, nós não temos o recurso nesse momento para fazer a segunda etapa, a gente vai entregar como uma etapa útil. Estamos com obra em Ferreira Gomes e, terminando agora o HE, a gente vai para dentro, eu vou para dentro do HCAL e da maternidade. Esse final de semana já entregamos 32 leitos novos, são leitos a mais, é um bloco que estava lá abandonado, cheio de entulhos, que nunca foi utilizado, que nós abrimos agora com 32 novos leitos clínicos, masculino e feminino. Desses 32, 16 já vão ser para pacientes oncológicos e 16 vai ajudar a desafogar o HE. Daqui a alguns dias entrego mais 33, já esses leitos pós-operatórios, e mais 5 salas de cirurgias novas. Hoje tem 3 lá, vão ter 5 mais 3, 8. E demos a ordem de serviço, aliás, iniciamos a obra do nosso centro de tratamento em radioterapia. Poxa, isso é um sonho dos amapaenses, porque nós não podemos, porque nossos pacientes oncológicos não fazem radioterapia no Amapá, tem que ir para outro estado, passar aperreio, situações indignas para fazer esse tratamento. E esse acolhimento, esse ambiente é muito importante para o resultado do tratamento também. Então, como eu disse, muita coisa foi feita, mas tem muito mais a fazer na área da saúde, mas nesses 100 dias, Luiz, realmente a saúde foi o carro-chefe. Governador, ouvindo tantos números e com tantas frentes de trabalho, não há como não fazer comparativos. E eu não vou lhe colocar né, no corner, mas assim, não há como a gente não fazer o comparativo com as gestões anteriores. Antes do senhor, as gestões que passaram pelo governo do estado foram gestões desastrosas e que nenhuma delas teve como prioridade a população, a saúde. Também sabemos que o orçamento que o senhor trabalha hoje não foi trabalhado pela sua equipe, é um orçamento que foi herdado da gestão anterior. E ainda assim as coisas estão acontecendo pelos números. Então a pergunta é, como que o senhor está fazendo? Porque se o senhor fez, daria para ter feito antes. Eu não vou atrás de culpados, Luiz, eu vou fazer aqui 3 abordagens. A primeira, de fato, muita coisa que eu consegui fazer agora já estava engatilhada. As obras do Hospital da Criança já estavam contratadas, as obras do hospital lá de Oiapoque já estavam contratadas. A ata que me permitiu entrar no primeiro dia no HE, ela já estava contratada também. Muitos equipamentos que eu estou pedindo, eu não estou fazendo emergencial, eu estou já pedindo das atas que foram realizadas na gestão passada. Então, esse é um aspecto. 2, eu tomei uma decisão, que a saúde seria prioridade absoluta, então, obviamente, que esse recurso novo que eu estou colocando, ele está saindo de outros lugares. Então, é possível que haja reclamação em outros setores, que eu estou tirando esse recurso para colocar na saúde, mas é uma decisão política que eu tomei, né? Eu vou paralisar alguns setores para poder priorizar a saúde, porque é assim que a gente faz em casa. Em casa, a gente prioriza, né? A alimentação primeiro, aí vai a manutenção da saúde, pagar as contas e chega na festa. Se a gente adoece, o que a gente faz? A gente diz, não, vou parar aqui a festa, vou parar de mexer aqui na casa, vou cuidar da saúde. Então, você para alguma coisa, eu tomei essa decisão. E terceiro, eu estou contando realmente, havia essa necessidade muito grande, eu estou contando com o apoio de muita gente que está ajudando, a bancada federal, os servidores, que estão nos ajudando muito a tornar a saúde prioridade realmente. E a gente, depois que estabilizar isso, nós queremos ter outras prioridades também. Bom, 2024, diferente desse ano, será um ano que a sua equipe de economia vai montar o orçamento. Isso. Acredita que será mais fácil trabalhar no ano que vem? Não, acho que não vai ser mais fácil não, mas eu acho que a gente vai poder dar o nosso tom, né? Colocar as nossas prioridades, que vai continuar sendo a saúde, porque nós não vamos resolver a saúde do Estado em um ano apenas, né? Isso é um trabalho de 4 anos, eu acredito que ano que vem já está melhor, portanto, na saúde a gente já vai conseguir ter uma estabilidade maior e isso vai nos permitir, nesse orçamento, priorizar também outras áreas. A saúde é a nossa prioridade absoluta, mas nós temos outras áreas. A educação, porque é o primeiro ano depois do terceiro, que a nossa educação, as nossas aulas são 100% presenciais. E nós hoje enfrentamos novos desafios, novas realidades. Nós temos hoje uma realidade terrível,
que é essa da violência nas escolas. Correto. Tivemos uma tragédia agora em Blumenau. Temos aqui ameaças que, por enquanto, são... Hoje pela manhã em Goiás foi confirmada mais uma. Hoje em Goiás, enfim. E aqui no Amapá, nós estamos combatendo e debelando várias dessas ameaças. Nós estamos identificando que são grupos de jovens. Ontem eu falei assim, isso é uma brincadeira de muito mau gosto. O secretário de Segurança me corrigiu e disse, olha, não é brincadeira, isso é um crime. E nós estamos conseguindo identificar um a um desses grupos que estão espalhando esses fake news, que vai ter ataque, que vai ter chacina, que vai ter morte nas escolas. E tentando aqui, eu já aproveito o programa para dizer que nós estamos muito atentos. Nós criamos um programa, tem um programa que combate a violência das escolas, tem uma etapa que é a Polícia Civil, que vai para dentro das escolas para fazer palestras, uma outra etapa que é mais ostensiva, é a ronda escolar, com a Polícia Militar. São 30 viaturas da Polícia Militar que estão passando nas escolas. O comandante da viatura, o oficial da viatura, ele salta e vai, entra escola por escola, se apresenta, observa o ambiente, cria relações e tem um outro papel que é integrar, a terceira etapa, integrar todas as forças de segurança com inteligência para fazer a prevenção e a qualquer sinal fazer uma intervenção antes que o mal aconteça. Imagino eu que a Polícia Militar não vai ficar restrita às escolas públicas. Se houver um chamado de uma escola particular ou do município, seja qual município for. Municípios, a rede escolar. Quando uma escola se instala no estado do Amapá, seja no Oiapoque, seja em Macapá, ou em qualquer outro lugar, quando ela se instala sendo uma escola privada, ou do município, ou do estado, ou da União, ela passa a fazer parte do nosso sistema estadual de educação e, portanto, está também sob a nossa responsabilidade, sob a nossa curadoria, digamos assim. Bom, já que estamos falando de educação, não há como pular a próxima pergunta, que são os professores que estão anunciando aí uma greve. A princípio não entraram num acordo, a gestão não entrou num acordo com o sindicato. Em que pé que está essa negociação, governador? Luiz, pois bem, eu aproveito para falar com os meus colegas professores, técnicos, pedagogos, profissionais da educação, estendo aos trabalhadores da saúde, com os quais tenho contado muito, sou muito grato a todos eles, estendo a todos os demais servidores públicos do Estado. Para dizer o seguinte, eu me dediquei muito também sobre esse tema e fiz uma reunião, inclusive, com os demais poderes. Ninguém está em condições de dar reajuste nesse momento. Todo mundo está vendo aí as notícias, as previsões não são boas em relação à economia. Nós temos uma ameaça aí que é em relação ao censo que foi feito no Amapá, que diz que a nossa população diminuiu, ou seja, vai diminuir receita. Nós estamos lutando para que isso não ocorra. Vamos contratar uma consultoria para combater essa informação, para dizer, não, nós não aceitamos. Macapá diminuiu? Não. Santana diminuiu? Não. Laranjal do Jaril diminuiu? Não. Oiapoque? Não. Nenhum município diminuiu. Como é que a população do Estado diminuiu? Então, isso tem sérias consequências em relação à nossa receita. Enfim, tem uma série de situações que eu, numa conversa que tive com os poderes, para mim, disse, olha, eu, como governador, a gestão do governo não tem condições de dar reajuste nesse momento. Não tem. As contas estão aí abertas, nós queremos abrir para todos os sindicatos. Agora, eu também entendo que eu não tenho condições políticas de não dar nada, entendeu? De não dar alguma coisa, perdão. Então, o que nós estabelecemos? Mesmo não tendo condições de dar reajuste algum agora, não temos condições financeiras. É só olhar como está a nossa arrecadação, nossa receita. Tivemos um golpe duro ano passado com a questão dos combustíveis. Enfim, tem uma série de problemas que refletiram sobre a receita do Estado. Nós não teríamos condições de dar reajuste. Porém, eu sei que eu também não posso deixar de dar uma resposta nesse momento. Então, nós optamos por, mesmo sem poder, dar um realinhamento linear para todas as categorias de 5,6%. E é acima um pouquinho do IPCA. É um gesto, é uma sinalização de que nós queremos fazer essa correção pelo IPCA, que é o índice oficial, e em paralelo nós estamos abrindo o diálogo com cada sindicato, com cada segmento. Ontem nós tivemos a primeira reunião, depois de declarado greve, com o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, para a gente avaliar outras pautas e avaliar uma pauta específica, a questão do piso.
Da mesma forma, nós faremos com os trabalhadores da saúde, com o Sindsaúde, porque lá também tem pautas específicas e cada categoria tem uma pauta específica. Algumas são remuneratórias, outras não são. Então o que nós podemos dar é o ajuste, esse reajuste linear de 5,6%, que é o índice do IPCA. E em paralelo a gente continua a negociação categoria a categoria, porque cada uma tem uma especificidade, cada uma tem uma reivindicação que é só dela e que vai ser discutido conosco. Eu vou, a partir de agora, também participar mais ainda dessas discussões, para que a gente possa chegar ao entendimento que a greve não é bom para ninguém, não há clima para greve, não há momento. Eu estou com 100 dias de gestão, então eu faço esse apelo também aos servidores públicos no geral. E esse apelo não é no vazio, é um apelo de quem vai dar reajuste e que vai continuar discutindo. Já que o senhor falou em arrecadação, o cenário não está propício hoje muito para a economia e quem sofre um bocado no Amapá já há muitos anos são os comerciantes, são os empresários. Isso. Há alguma perspectiva de geração de emprego para que eles possam, quem está aqui, continuar apostando no Estado e até quem sabe quem está fora investir aqui? Sim. Luiz, eu vou, só para ter uma ideia de como a gente está trabalhando o governo nesses 100 dias. O governo é muito grande, todas as áreas estão dentro dele. Então nós priorizamos a saúde, a educação, porque é o primeiro ano que volta a aula integralmente presencial, uma série de desafios, já falamos aqui. A segurança pública, porque nós somos assolados pelo aumento da criminalidade, dessa novidade dos últimos 10 anos, que é o crime organizado implantado no Amapá, e uma delas que nós não podemos negligenciar é a economia, é o desenvolvimento econômico. Eu me dediquei muito também. Hoje a gente veio para cá, estava reunido com um grupo de empresários chineses de Taiwan que querem se instalar aqui. Então estamos tratando fortemente para trazer de novo os empresários do agro, por exemplo, que vieram aqui, depois foram para Roraima e querem voltar para cá. Mas para isso o governo precisa fazer alguns deveres de casa. Um deles, a gente estava tratando hoje, é oferecer segurança jurídica, segurança política e segurança ambiental para os empreendedores no geral, empresários, setor produtivo. E é isso que nós estamos fazendo, criando um ambiente de negócios que não pode olhar para a questão política partidária, tem que olhar para o Amapá. Porque por mais que nós tivéssemos todos os recursos do mundo agora, nesse momento, reformássemos todos os hospitais, escolas, dessemos os reajustes que os trabalhadores merecem, amanhã nós estaríamos atrasando o salário, essas estruturas estariam sem manutenção, porque o Estado não tem receita suficiente para manter o Estado e não tem estrutura suficiente para ajudar a gerar emprego e renda no privado, ou seja, desenvolver a economia. Para a gente sustentar esse Estado, para a gente pagar salário em dia, para dar reajuste, para ter uma boa saúde, uma boa educação, uma boa segurança, tem que ter receita, recursos. Esses recursos não caem do céu. Esses recursos só vão vir se tivermos uma economia forte. Então é nesse aspecto que a gente está mudando, por exemplo, toda a estrutura da Secretaria de Meio Ambiente, estamos mudando a legislação ambiental, estamos facilitando, não é afrouxando as regras, mas é simplificando, tornando mais objetivo o sistema de licenciamento ambiental, que vai gerar muito emprego. Estamos já nos debruçando para propormos uma reforma tributária para a gente poder ter mais receita sem aumentar impostos, mas facilitar, simplificar o acesso dos empresários a benefícios fiscais que a Amapá pode oferecer. Eu voltei agora para o Conselho Superior da SUFRAMA, eu era quando prefeito, agora volto como governador. Então estamos tratando muito, fazendo muitos deveres de casa para que a gente possa, tive reunião na FEComércio, com vários segmentos empresariais, para que a gente possa ter os nossos potenciais econômicos desenvolvidos no Estado. E com isso a gente possa beneficiar, no melhor sentido da palavra, não é privilégio, não, benefício mesmo, no sentido do bem para os empresários do Amapá. Tanto aqueles que já estão aqui, o comércio que é forte, que precisa ser fortalecido, mas aqueles que querem empreender em outras áreas, na indústria, na verticalização, no setor primário, enfim. Especificamente no agro, a gente pode dizer que é preciso investir no agro e a SEMA deixará de ser um vilão para os produtores e passará a ser um aliado? A SEMA quer ser a maior aliada dos empresários do agro, né? E já estamos sentindo isso. Hoje nós temos uma solenidade importante,
que foi o seguinte: nós apresentamos hoje 26 protocolos de pedido de licenciamento que estão em consulta pública para os próprios empresários das mais diversas áreas. Olha, é isso sim, ou eu quero fazer um ajuste aqui, quero sugerir, para que tenha um sistema de licenciamento simplificado, objetivo, transparente, ágil, que ele cumpra o papel de licenciar atividades econômicas dentro da lei, tanto a lei geral quanto a lei ambiental. Para isso tem mais deveres de casa a fazer. Nós precisamos resolver a questão das terras. E já temos boas notícias. Das 23 glebas que a União está transferindo para o Estado, 12 já estão em nosso poder. E dessas 12, vou dar em primeira mão aqui, viu? Por favor. Isso é furo. Boas notícias são sempre bem-vindas. Nós já conseguimos registrar a primeira em cartório. Então, a Amapá já tem a primeira gleba da União registrada em cartório e que agora vai ser fracionada e entregue cada título ao seu respectivo dono. Quem é esse dono, Luiz? É o proprietário rural da agricultura familiar, ou que tem aquela propriedade rural, mas não tem o título. Ele é dono, ele é considerado um posseiro. Claro que eu estou falando aqui do posseiro que tem a posse pacífica, né? Não estou falando do grileiro, estou falando do posseiro que tem a posse mansa e pacífica. Ele vai receber esse título, vai poder fazer o registro do cartório de imóveis no seu nome e transformar esse imóvel rural num ativo, ou para fazer financiamento, ou para vender bem vendido, dentro da legalidade, com um bom preço. Então, são várias frentes que estão focadas em melhorar a economia do Amapá através da geração de emprego e de renda. E eu estou disposto, como eu falei durante a campanha, num primeiro momento, até trocar receita, que não estava entrando, sim, uma receita que poderia entrar, por empregos, porque eu sei que esses empregos, além de colocar comida na mesa das pessoas, vão gerar mais receita, vão aquecer a economia e vão criar um círculo virtuoso na nossa economia. Bom, duas questões então ainda sobre o desenvolvimento que seria importante a sua opinião. A primeira é sobre a Zona Franca de Manaus, que nós somos beneficiados com a área de livre comércio. Recentemente, a ministra Simone Tebet deu a entender que a Zona Franca já não é mais válida e que o mercado já se estremeceu, porque se a Zona Franca de Manaus cai, a área de livre comércio vai junto. E uma outra questão é a exploração de petróleo na costa do Amapá, que apesar do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, dizer que é interessante a extração, a ministra do Meio Ambiente já disse que não. É um risco para o Amapá, essas duas questões, Zona Franca e petróleo? Sim, são dois riscos graves que vai exigir da nossa classe política uma unidade de esforços, independente de bandeira política. Isso tem que ser um tema, eu não vou usar a palavra unanimidade, porque eu não acredito em unanimidade, mas eu acredito em consenso, Luiz, nós precisamos construir consenso. Estão aí dois consensos, nós não podemos negligenciar. Sobre a Zona Franca de Manaus, o polo industrial da Zona Franca de Manaus fica em Manaus, está pacificado. No entanto, os benefícios da Zona Franca, elas se estendem por outros estados, um deles é o Amapá. Aqui, nós temos tantos benefícios fiscais, nós podemos suframar, ou seja, ter benefícios fiscais mesmo, parecidos com o da Zona Franca aqui no nosso estado, quando essas mercadorias são suframadas. Nós podemos ter benefícios de investimento de ciência, tecnologia, de inovação para empresas locais, de um fundo da Suframa que represou aí bilhões e bilhões de reais por 15 anos. Nós estamos lutando para que ele volte a ser aplicado no Amapá. Por exemplo, a Orla do Santo Inês, que foi construída na gestão do governador Barcelos e prefeito Papaléu, foi construída toda com recursos da Suframa. Tem investimentos em ciência e tecnologia e tem outros benefícios que são direitos do Amapá. Então nós temos que lutar para que nenhum retrocesso ocorra em relação à Zona Franca de Manaus, porque é um retrocesso para o Amapá também. Então, eu estou lá no Conselho e estive na reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Depois de amanhã estarei com ele novamente, tratando desse tema e de outros sobre desenvolvimento. Vou depois passar todas as informações para você. Então, mas é um risco, vendendo uma ideia negativa, errada, completamente errada, de que a exploração seria como se fosse na foz, na boca do Rio Amazonas. Ela não é. Ela está a quase 600 quilômetros da foz do Rio Amazonas. É como se fosse 2 vezes a distância daqui para Belém, em linha reta. Ela está de Oiapoque
a cerca de 160 quilômetros do Oiapoque. Ela é uma exploração em alto mar, em águas profundas. É uma exploração que vai ocorrer, e eu espero que ela ocorra, a 2.800 metros de profundidade. É um local onde a Petrobras tem o maior know-how do mundo, uma experiência que ela tem com zero acidentes nesse tipo de exploração, e que se mostra como o segundo pré-sal brasileiro. Está mudando completamente a realidade da Guiana, está mudando completamente a realidade do Suriname, e nós aqui precisamos dessa exploração, mas claro, eu estou defendendo aqui que a gente tenha sim a produção de petróleo e de gás na costa do Amapá, à altura do Oiapoque, na chamada margem equatorial brasileira, que vai do Oiapoque até o Rio Grande do Norte, que ela seja feita pela nossa empresa, que é a Petrobras, que tem o maior know-how do mundo nesse tipo de exploração, com zero acidentes, inclusive na perfuração desse tipo de poço, e que esses benefícios venham para o nosso povo. Se você for no Oiapoque hoje, tem lá 3 embarcações, sendo eles um navio sonda, que está custando para o Brasil R$4 milhões por dia. Tem 3 helicópteros grandes, uma aeronave de asa fixa e 400 funcionários que já estão contratados pela Petrobras e pelas terceirizadas, esperando uma simulação desse petróleo. A simulação é para dizer o seguinte: eles vão soltar lá no fundo, como se estivesse perfurando o poço, e vão simular um acidente. É uma pipoca, um material que depois é rastreado, ele é solto, e eles vão observar para onde esse material vai, quais são as correntes, para ter um plano de contingenciamento caso um dia ocorra um acidente. O IBAMA, nesse momento, não está permitindo nem que se faça essa simulação. Vocês não podemos ser impedidos de, pelo menos, saber se tem ou não petróleo nessa costa, que tem, porque aqui em cima já estão produzindo. Então, eu quero aqui me declarar como governador do estado do Amapá, que não só sou favorável, mas estou falando aqui com informações técnicas, que nós precisamos fazer essa simulação, fazer essa pesquisa. É a fase de pesquisa ainda, não é a fase de exploração, é pesquisa para podermos, aí sim, o governo brasileiro tomar a decisão. Queremos explorar esse potencial de petróleo e gás que tem na costa do Amapá. Depois, eu falo também como governador pelos benefícios que essa exploração, que essa produção pode trazer para o Amapá, de royalties para os municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá e Macapá, e para todo o estado do Amapá, para o que vai se gerar de empregos, de atividades econômicas. Nós podemos vocacionar, por exemplo, a nossa Universidade Estadual do Amapá, a Universidade Federal, para que formem profissionais na área de produção de petróleo e gás, de refinamento, uma série de coisas. Tendo produção aqui, outras empresas virão para o Amapá, para que a gente possa ter outras perspectivas econômicas. É isso que eu quero, é isso que todos querem. Agora, fazer isso de qualquer jeito? Claro que não. Nós queremos que isso seja feito no maior rigor ecológico e ambiental, Luiz. Nós não podemos abrir mão disso, mas uma coisa é fazer, porque produção de petróleo e gás o Brasil faz em quase toda a sua costa. Poxa, só nós vamos ser impedidos? O mundo todo faz, só nós vamos ser impedidos? Ah, mas tem uma nova matriz energética, eu também sou a favor. Hoje, ao mesmo tempo que nós estamos falando aqui desse navio que está parado, custando R$4 milhões por dia para a Petrobras, que nós corremos o risco de tê-lo tirado daqui, ele vai lá para o Rio Grande do Norte, fazer o mesmo trabalho que não está conseguindo fazer, que ele vai fazer lá. Aí o Rio Grande do Norte vai ter o benefício, nós não podemos? Não, nós já damos nossa parcela de colaboração, nós somos o estado mais preservado do país, nós temos 73% nas nossas áreas protegidas, nós não temos históricos de crimes ambientais graves, de conflitos ambientais graves. Então nós temos hoje o direito de pelo menos saber qual é o potencial que nós temos de petróleo e gás na nossa costa. Então eu sou não só a favor, como vou defender isso aonde for necessário, junto ao presidente da República, a ministra Marina Silva, pela qual eu tenho o maior respeito, é minha amiga, junto à bancada federal, e tenho certeza que nós vamos conseguir uma unidade do Amapá em favor desse tema, porque ele é muito importante para o Amapá, é importante para que nós saiamos dessa condição de pobreza que a gente vive hoje.
e para que todo ano, quando saem os índices da Firjan, do não sei onde mais, do IBGE, saia da rabeira do desenvolvimento. Somos os piores índices em tudo, em alfabetização, no IDEB, no saneamento básico, em condições de negócio. Poxa, quem está sofrendo com isso é o nosso povo e, sobretudo, o povo mais carente. O senhor falou de bancada agora, eu acho que nós nunca tivemos uma bancada federal tão bem articulada como hoje. Um exemplo, o senador Randolfo Rodrigues, apesar de ter essa pauta ambientalista e que, no passado, ajudou a travar muita coisa, ele tem muita influência no governo federal. O senador Davi tem muita influência. O senador Lucas, ele transita bem Sim. em todos os meios. Podemos dizer que a bancada tem a obrigação de, independente de bandeira partidária, lutar ao lado do governador para o bem do povo nessa questão? Sim, tem a obrigação, mas eu vou dar uma boa notícia aqui, né? Tanto o senador Davi, que é presidente da CCJ, ele tem muita força, demonstrou isso, tem ajudado muito o Amapá. O senador Randolfo Rodrigues, que hoje é líder do governo no Congresso, na Câmara e no Senado, e o senador Lucas Barreto são favoráveis, estão defendendo que as pesquisas continuem, que a gente tenha direito à informação e que a gente possa, assim, ter a produção segura, ambientalmente segura, sustentável na costa do Amapá. Dessa vez não tem governador no Greenpeace lá? Não, vamos ter unidade da bancada, seja no Senado, na Câmara, e com certeza eu, como governador, vou estar mobilizando todos os esforços para que a gente tenha essa unidade se transforme em uma ação concreta e que a gente consiga realmente avançar nesse aspecto. Mais uma questão, governador, que tem a ver com o nosso desenvolvimento, com a nossa riqueza e principalmente com a nossa cultura e a nossa história. A nossa estrada de ferro do Amapá, que foi responsável por transportar nossas riquezas por muitos anos, hoje praticamente não existe, faltam trilhos e, consequentemente, o Porto de Santana não recebe como deveria receber o escoamento. Há alguma ideia? Olha, nós estávamos discutindo agora isso com os chineses. Eles disseram o seguinte: se eles conseguirem, claro que é tarefa nossa, Luiz, né? Eles querem que a gente resolva a questão da concessão. A concessão vai ficar na mão de uma única empresa? Eu acho que não. É uma estrada de ferro que pode servir a DEV, que está aí, e todas as empresas que estão explorando minério hoje no Amapá e as que querem vir, porque boa parte da província mineral do Amapá está localizada naquela região centro-oeste, que é ligada até o Porto de Santana por essa estrada de ferro, que é hoje uma das maiores tristezas do Amapá. Ela está inativa em todos os aspectos, econômico, turístico, da nossa memória afetiva. Então, ele disse que tem, inclusive, recursos na ordem de R$1 bilhão para que, se nós resolvermos essa questão da concessão, eles conseguem fazer esse aporte de recursos. Claro que isso é um processo demorado, porque envolve a União, envolve o Ministério Público Federal, envolve o Ministério Público Estadual, envolve municípios, envolve empresas privadas que lutam na justiça por conta dessa concessão, mas é aquele tipo de assunto, tal qual o petróleo, vamos ter que criar um consenso em torno dele e partir para cima para resolver, porque do jeito que está não pode ficar. É realmente uma das maiores tristezas do Amapá ver essa estrada de ferro abandonada. Para a gente caminhar para a beira, né, para te remar para a beira, uma pergunta que não posso deixar de lhe fazer, porque é uma cobrança que eu já lhe fiz aqui em dias anteriores, como fiz ao prefeito de Macapá, o Dr. Furlan. O que é que está acontecendo que o governador e o prefeito da capital não estão conversando, não estão articulando pelo bem do povo do Amapá? Luiz, não está acontecendo nada de assim, é rejeição, tem uma resistência, não tem nada disso. É realmente condição do início de governo. Eu tenho conversado com a AMEAP, da qual o prefeito Furlan faz parte também. Eu iniciei uma rodada pelos municípios, só consegui fazer um município, que foi o município de Oiapoque, por conta dos problemas aqui. E agora, a partir dos 100 dias, eu vou sentar com um a um. E, obviamente, com o prefeito Furlan, sem menor problema, né? Eu ainda não tenho condições de fazer aportes para os municípios. Estou negociando com os prefeitos aqueles convênios que já foram feitos, já foram firmados, para ver a melhor forma e conversando com cada um, eu vou fazer assim com o prefeito Furlan também, para ver a melhor maneira do Estado ajudar o município de Macapá. Seja através da forma direta, fazendo obras, melhorando a saúde do nosso Estado, ou através da parceria com a Prefeitura. Essa parceria pode se dar através de convênios ou através de outras formas, mas o importante é que o benefício do governo do Estado e da Prefeitura de Macapá sejam
otimizados nessa relação, que não haja sobreposição de obras, de interesse, não haja conflitos, que o prefeito possa trabalhar com tranquilidade, com apoio do governo, com as licenças que precisa, com apoio que precisa técnico, político inclusive, e que a gente consiga caminhar juntos. Mas não há realmente nenhuma restrição. Imagina, 3 meses apenas, tem muita coisa que eu não consegui fazer ainda, tem setores que eu não consegui, tem secretarias dentro do próprio governo que eu ainda não consegui despachar, né, que eu estou delegando porque a gente elegeu uma prioridade que é muito complexa, que é a saúde. Então eu peço a compreensão do povo do Amapá, inclusive, né? Municípios que eu não fui ainda, aliás, a maioria, porque eu elegi a saúde como prioridade, a educação, já falei aqui, a segurança e o desenvolvimento. Então preciso estabilizar essas áreas, né? E aos poucos eu vou pontuando as demais e tratando também com os prefeitos, com o prefeito Furlan, que é o prefeito da capital, que é meu sucessor. Eu fui prefeito de Macapá, então eu sei dos problemas que tem em Macapá, sei também da prefeitura que eu deixei, dos recursos que foram deixados em formas de emendas, de obras em curso, recursos de quase 400 milhões de reais do saneamento básico, né, que ficaram engatilhados para receber. Então eu tenho certeza que essa relação ela vai alinhando naturalmente. Pelo bem do povo, né? Claro. Governador, eu queria agradecer a sua presença. Em primeiro lugar, dizer que o Grupo Equinócio, que é a televisão, nossas emissoras de rádio, o nosso portal, ele estará aqui para lhe abrir espaço sempre que tiver que divulgar coisas boas, porque o nosso povo, nos últimos 30, 40 anos, já sofreu tanto, já sofreu demais, os nossos comerciantes já foram perseguidos. Enfim, como o senhor mesmo fala, não vamos olhar para trás, vamos olhar para frente, isso. Mas a gente sabe o sofrimento do povo e dizer que nós estamos à disposição para divulgar as boas coisas, os projetos, como também nós estaremos aqui para cobrar as melhorias, essa do agro, porque eu faço questão de lhe dizer que nós vamos cobrar esse desentrave, e dizer o seguinte: não dá para lhe cobrar nada por 100 dias. Todos nós sabemos como o estado do Amapá estava, todos nós sabemos das gestões que quebraram o estado, e querer cobrar do senhor em 100 dias, não dá. Milagre não acontece e dinheiro não cai da árvore. Talvez com 180 a gente possa cobrar mais alguma coisa. Mas eu queria, mais uma vez, deixar isso bem claro. Nós estamos aqui. Nós somos uma emissora que está ao lado do povo. Eu tinha essa dúvida, por que não havia essa conversa com o prefeito, agora sabendo que, do prefeito da capital, sabendo que não é nada político, e sim de agenda. Eu até me proponho a gente se reunir, a gente acende uma churrasqueira e vamos colocar o papo um dia para pensar no Amapá todo. Com certeza. Eu só agradeço, Luiz, né, o espaço de hoje, mas também a cobertura que a Record está fazendo, né, das coisas boas, mas também, obviamente, chamando a atenção para aquilo que precisa resolver. Tem muitas coisas, tem uma agenda represada muito grande. Eu repito, eu vou priorizar saúde, educação, segurança, desenvolvimento. Essas são as agendas prioritárias. Não é que as outras não sejam importantes, são sim. Tanto é que criamos secretarias novas de áreas muito importantes. Eu criei uma secretaria da mineração, uma de relações internacionais, enfim, várias áreas novas no governo sendo gestadas. Está fluindo, mas é começo de gestão, né? E aí eu me proponho, sim, a debater essa pauta, que quando a pauta chega aqui da população ou de um segmento como empresariado, ela pode sim ser dada vazão através de um veículo de comunicação para a gente debater e encontrar soluções. Eu tenho certeza que quando nós formos fazendo o balanço, nós vamos ter balanços positivos. Vamos ter a solução de todos os problemas ao mesmo tempo? Não, nem em 4 anos. Mas vamos ter muitos avanços e é importante fazer essa pesagem, né? Melhorou em relação ao que era? Melhorou. E eu creio que vai melhorar por todo o esforço que a gente está fazendo, pelas sementes que já haviam sido plantadas, Luiz, eu preciso dizer isso também, e pela condição política que nós temos. Você falou da bancada, muito articulada. Nós temos hoje, você já falou, a força do Randolph como líder do governo, a força do Davi, do Lucas. Temos um ministro hoje, que é o ex-governador Valdez, que é um ministro importante, tem se destacado e articula com demais ministérios também. Então eu vejo a construção de um bom ambiente para nós resolvermos problemas históricos e avançarmos no desenvolvimento do Amapá. Bom, acredito que essa foi a maior entrevista desse balanço de 100 dias do governo. Não poderia ser num programa com nome diferente que não fosse o Balanço Geral. Governador, obrigado. Muito obrigado, viu? E com 180 dias, vamos voltar. Mais um bate-papo para a gente fazer o balanço do metade do ano. Marcado, fechado. Intervalo comercial e o Balanço Geral volta já, não sai daí. Show, meu irmão. Aqui eu não acabou com isso.